Muito bem, nação, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos agora analisar os comentaristas do programa do Linha de Passes falando sobre a grande decisão da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. O Mengão está preparado, teve treino pesado hoje no Flamengo e o Corinthians também teve um treino com a torcida, praticamente um treino aberto, né, com a torcida. E o Flamengo está se preparando, tem mudanças na escalação. O Vidal vai entrar no lugar do João Gomes, provavelmente será o Vidal. O João Gomes está suspenso, não vai jogar a final da Copa do Brasil. E provavelmente o Dorival Júnior deve ter feito algumas mudanças aí para essa grande final. E nós vamos analisar tudo que os comentaristas falaram aqui hoje. Mas antes, nação, vai rapidinho nos comentários e escreva aqui o seu palpite para essa grande decisão. O que você acha? O Mengão vai vencer essa final da Copa do Brasil? Escreva nos comentários, escreva também de qual localidade você está assistindo nossos vídeos, se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso. Escreve aí pra gente saber aonde tem torcedor do Mengão dando aquela força positiva pro nosso Flamengo. E também deixa o like se você acredita que o Mengão vai levar o título da Copa do Brasil. Então bora reagir, créditos, eu deixo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Bora pra mais um vídeo do Mengão. Sim, atacado, se sentindo lesado por conta da insistência da reclamação corintiana do pênalti, de condicionar a arbitragem. É uma tradição, é uma coisa histórica de tentar condicionar a arbitragem para o jogo. Ele vai jogar o jogo também. Ele não está muito preocupado. O mal preocupado deveria ser o Goiás, né? Porque o Goiás, que era o mandante, organizou, tem toda uma questão de logística agora para resolver e enfrentaria um Corinthians reserva. E eu não vou criticar o Duílio por ter feito a briga que fez para a torcida do Corinthians. Ele tá certo também. Ele tá certo. Lógico, foi conveniente, mas ele tá certo. Vamos ver se ele em São Paulo ele vai brigar para acabar com a torcida única também. Você vai manter essa coerência de dizer que o Corinthians só joga agora quando a torcida dele estiver presente. Sendo que ele não está presente no Morumbi, no Allianz Parque e na Vila Belmiro, né? Isso. Bom, mas resumindo então, o Marcos Braz, eu acho que é um cara inteligente. Ele falou depois, o Flamengo não vai perder fora de campo. Fora de campo não vão ganhar. Para alimentar e corroborar a experiência dele de longa data, de que, olha, essa falação, né, toda essa construção que está sendo tratada, que é tão típica daqui, só que na verdade a gente sabe, né, quem vai ser campeão dentro de campo mesmo. Eu não acredito que vai ter nenhuma orquestração nem para Corinthians, nem para Flamengo. Vai ganhar o melhor time e a tendência é que seja o Flamengo. Eu só acho assim, aí vou analisar a fala do Marcos Braz e não o que ele está pensando, porque eu concordo com tudo que o Birner falou em relação ao que ele pensa, o que ele acha sobre o futebol, a preocupação dele. E os outros dirigentes também, não é só ele. Os outros também. Agora, de um lado, o que ele falou, ele tem toda a razão, nem na várzea, né? Nem na várzea é demais que você tenha o jogo anulado, o jogo cancelado, com torcedores, inclusive do Corinthians, já no meio da estrada, a caminho, né, de Goiânia para assistir, com o time tendo viajado. Então eu nem acho que essa palavra que o Bineiro usou foi conveniente. Aí para mim entra na segunda parte. Então assim, primeira parte é um absurdo, não poderia acontecer, é inacreditável como a gente vai cada vez mais normalizando esse tipo de bizarrice no futebol brasileiro, porque, enfim, não é nem cada vez mais, porque isso acontece já há muito tempo. A segunda parte de ser conveniente para o Corinthians, de ser uma vantagem, isso sinceramente eu não vejo nenhuma vantagem nesse aspecto, porque, primeiro, o time titular todo ficou em São Paulo, nem sequer viajou. Segundo, mas os caras acabaram não jogando, são bons, eles vão ser descansados. Olha, eu não sei se de repente para o Vitor Pereira não era melhor o Maicon jogar uns minutinhos ali, participar do jogo 30 minutos para ele sentir... No caso dele, sim. Né, o próprio Ramiro, quer dizer, que não é um cara que vem jogando o tempo todo, que são jogadores que podem ser úteis na partida. Então, essa coisa deles terem viajado, o não jogar, em se tratando de reservas, eu não acho que você tenha uma grande vantagem. Aliás, eu não vejo nenhuma vantagem nesse aspecto. Então, acho que entra muito no que o Birner falou. No fim, não é nem que... Também não acho que o Braz acredite muito que o Corinthians tem uma vantagem por conta disso. Talvez esteja irritado com a reclamação insistente na tal da penalidade, e a minha opinião eu já dei. Aí, torcedor do Corinthians que fica bravo, eu acho que é o tipo de lance que a gente só reclama no Brasil, porque de fato já se marcou e se marca muito esse tipo de pênalti, mas esse é o único argumento para fazer desse lance o absurdo que estão tentando fazer. O que vai ter influência, o que vai pesar, o que não vai pesar,
né, das reclamações? Não sei. A gente vai ver no Maracanã. Tomara que nada tenha influência e que quem jogar melhor na quarta-feira vença o jogo e seja campeão. Paulo, que tipo de jogo você imagina que teremos no Maracanã? Parecido com o que foi aqui, na Neoquímica Arena? Eu imagino esse jogo, que é o Flamengo determinando o que o Corinthians vai fazer. Aqui foi o Flamengo que determinou. O Corinthians foi muito retrancado. Desculpa, o Flamengo não deixou o Corinthians. O Flamengo é que ali comandou o jogo e o Corinthians teve dificuldade. O Corinthians não conseguiu se impor. Falou assim, eu vou jogar esse jogo aqui, vamos ver como é que vai ser para o Flamengo. O Flamengo é que dentro de campo, para mim, tomou as rédeas e determinou uma série de coisas no jogo. Não o Corinthians não tenha criado chances até para ganhar, mas o Flamengo botou o Cássio para trabalhar e trabalhou bem o Cássio. Então, não vejo o Flamengo permitindo ao Corinthians algum tipo de vantagem. Até porque, tá bom, o Flamengo ganhou aqui 1-0. Você pode até jogar estrategicamente com essa vantagem. Também não acreditaria que o Flamengo iria fazer isso. Mas no 0-0, você elimina esse jogo, não tem gol qualificado, 0-0 é pênalti, não tem 0-0, 1-1, 2-2, da Corinthians, não vai dar. Então, elimina o jogo da ida e é uma final na casa do adversário. É o que se tornou a final da Copa do Brasil. Ora, eu vejo isso, o Flamengo tentando se impor tecnicamente e ele conseguiu se impor tecnicamente falando. Aí com essa imposição técnica vem uma série de outras coisas. Vem a tática, que facilita o desenvolvimento tático do time. Entendeu que o Flamengo já jogou mais e o Corinthians já jogou menos. Então... se for pegar a mata-mata da Copa do Brasil, a diferença A distância aumentou ou diminuiu? Então, é uma boa pergunta. Mas assim... O Flamengo ainda, para mim, continua com o maior percentual que eu dava antes de começar a final. Agora ele estava viajando, quando a gente passou 2 semanas discutindo. A distância aumentou ou diminuiu em relação à Libertadores? É por isso mesmo que a gente está ironizando. A quantidade de tempo que nós respondemos isso, você tem até 00:30 para falar. Não, eu tenho uma curiosidade contigo. A gente sabe que o Flamengo com a bola vai muito bem, sem a bola tem alguma vulnerabilidade, até pelo jeito que joga, né? Eu já falei do losango aqui, dos 3 jogadores ali, e dá para balançar, usar um pouco mais os lados do campo quando você recupera a bola. Tecnicamente, o Flamengo com a bola, obviamente, o sistema é muito funcional, sem a bola ele tem algumas lacunas. Você acha, 2 coisas, você acha que o Vitor Pereira repete a formação, não vai, por exemplo, com o Gustavo por um dos lados para tentar explorar isso um pouco mais? E outra coisa, o João Gomes, para mim, é um dos melhores jogadores do Flamengo na temporada. Marcação, construção, provavelmente acho que vai usar o Vidal no lugar. Muda o jeito do Flamengo jogar? Muda alguma coisa? Acho que não muda muito não, Vini, né? Sim, hoje a preferência é ter o João Gomes. Impressionante. Acho que fantástico como ele reagiu à chegada do Vidal. O jogador poderia ficar batido e facilitar a chegada do medalhão e ganhar a posição titular. Ele é um dos melhores jogadores do Flamengo na temporada. Ele jogou mais. Não, ele passou até a jogar mais. Depois, aqui não. Foi fantástico. A reação dele foi fantástica. Faz falta? Faz. O Flamengo tem um time titular. Qualquer jogador que não estiver em campo hoje é um problema para o Dorival. O Corinthians tem essa vaga que está sempre aberta, que é a vaga do lado direito. E ultimamente Adson ou é o Gustavo Silva. Ou é Adson ou Gustavo Silva. Acho que o jogo pede mais o Gustavo Silva é o beirada, o agudo, profundo. E aí é bom só ressaltar, né, Calçade, que o Gustavo viajou, o Gustavo jogaria contra o Goiás. Isso significa que ele não vai ser o titular no Maracanã? Não significa, mas eu acho que é um bom indício a partir do momento que todos os caras ficaram e o Gustavo viajou e seria provavelmente titular, me parece que... eu acho que ele vai repetir. Vitor Pereira provável que vai repetir. A surpresa seria sair com o Ramiro. O Adson é mais consistente na marcação, né? Ele não fez. O Adson, e o Adson tem a facilidade. O Adson vai para dentro e o Gustavo Silva vai por fora. Por isso que eu perguntei do Vidal. Com a bola. Porque para dentro com o Vidal... Mas eu não sei... O Ramiro não vai, né? Eu não sou fã do Ramiro. Não, mas ele não... Ele não vai pro fundo. Ele não vai pro fundo, mas ele marca no meio. E aí não sobrecarrega o Renato Augusto. Porque o Renato, segundo tempo, é pesado para ele. Então o que o Vitor está imaginando? Seria novidade. Ele não fez isso ainda. Não é dos jogos que a gente assistiu, você não encontra isso, esse homem no meio de campo, pelo lado
Ali é o Gustavo, era Mantuan, foi embora, aí o Adson, o Gustavo. O Adson tem facilidade de vir para dentro. Por dentro você sempre encontra ali Felipe Luiz. Não sei se isso move a escolha do português. Taticamente não se justificaria uma mudança. Agora, tecnicamente, olhando para o que foi o primeiro jogo, eu achei que o Adson não foi bem. Não foi bem. Então, ele poderia, já que... Mas sem a bola foi bem. Você tem razão, existe sempre uma dúvida por ali, ele poderia até... Se ele achar que vai ser acuado novamente, talvez ele vá, eu prefiro o Gustavo então, porque pelo menos eu tenho uma saída que é um foguetinho. Ainda mais porque talvez o foguetinho seja mais necessário no Maracanã, né? Vai depender um pouco da postura do foguetinho. Deve jogar do outro lado, talvez, no segundo tempo, é o Cebolinha. Porque o Cebolinha é o reserva do Flamengo que deve estar pronto para entrar, para fazer a fumaça. Não como titular. Não como titular. Também. Não, mas ele... Eu acho que é o mesmo caso do Corinthians, né? Em caso de necessidade, certamente, tá empatando, tá indo para os pênaltis, o Cebolinha é um cara que pode fazer diferença. O Vidal não tem hoje a pegada do João Gomes. O João Gomes é um jogador de meio campo que tem uma pegada. Só que o Vidal, certamente o Paulo Andrade vai lembrar, fez uma partidaça recente, vitória da Inter contra o Liverpool, no Anfield. Foi uma das últimas partidas, assim, exuberantes do Vidal, isso foi outro dia, né? Então, ele teve esse drama pessoal, né? A morte do pai, e mesmo assim ele continuou ligado ao Flamengo, viajou para São Paulo. Então acho que vai ser um jogo muito especial para ele, um cara que durante boa parte da carreira demonstrou amor ou carinho ao Flamengo, vontade de jogar pelo clube. Ele vai ter um Maracanã lotado, numa final importante. Um jogo especial para ele também. Um jogo especial pela questão pessoal. Então eu acho assim, é um cara que, eu falei, embora seja mais pro final da carreira, fez um jogo grande contra um Liverpool fora de casa e foi monstruoso. A atuação dele foi soberba. Eu acho que ele vai ter muitos argumentos para fazer uma grande partida, para ser um grande substituto. Eu acho que o Corinthians, mais uma vez, não vai ter vida fácil com o Adson ou com o Ramiro, que poderia talvez fechar. Eu acho que o Corinthians, de certa forma, joga pelo empate, né? Há muita confiança corintiana de que com o empate, indo para os pênaltis, Cássio, né, em tese, psicologicamente, chegaria em vantagem o Corinthians para a decisão, né? O Flamengo favorito em casa, tendo que definir em penalidades máximas. Mas o Flamengo tem muito mais condições de ganhar o jogo nos 90 minutos do que o Corinthians. E resta saber, é uma outra pergunta que assim, me veio agora e que a gente ainda não fez. Vamos ver. Qual o tamanho do impacto da decisão da Copa do Brasil para o Flamengo jogar 10 dias depois uma decisão de Libertadores? Aproveitando as férias do Birner. Eu também acho. O Birner ainda não falou sobre isso. Eu não falei. Então vai, Birner. Então fala, Birner. Eu acho que é enorme. Assim como o Paulo acha. Eu acho que é enorme, porque... Primeiro que o jogo da temporada para o Flamengo será a final. Eu acho que até se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e perder a final da Libertadores, a temporada não termina legal. Se perder a final da Copa do Brasil, é um tudo ou nada. Um tudo ou nada. O campeão da Libertadores, temporada histórica de maneira positiva, perdeu a Libertadores e perdeu a final da Copa do Brasil, principalmente depois de ter feito uma escolha no Campeonato Brasileiro de tratar como se fosse terceiro plano a partir do momento em que o Palmeiras abriu uma diferença, vai ser tratado tudo como se tivesse errado. Erraram no planejamento, erraram nisso, erraram naquilo. Os elogios do Dorival, que tem 500 acertos e que arrumou o time no meio do caminho, vão acabar e vão lembrar do Paulo Souza e vai virar tudo uma enorme tragédia se o Flamengo perder ambas as decisões. Se perder a primeira, digamos que perdendo a Libertadores termina bem mal a temporada. Porque a Libertadores é muito grande, o Flamengo tem bem mais time que o Atlético Paranaense, e aí também tem o peso da camisa, e tem um monte de circunstâncias, e o investimento, né? Então... E o Dorival, Pro Dorival também. Acertadamente, eu entendo que ele se protege, porque não dá para jogar os três, bota o time titular todo dia, nas 3 competições, e no final vai estourar. O que ele faz? Qual é a responsabilidade dele, naquela época que o Flamengo estava usando time misto e ganhava, em ganhar o brasileiro, sendo que a distância era enorme? Pequena. A cobrança, você tem que ganhar o brasileiro. Pequena. Só que ele está em 2 finais. Essa responsabilidade das finais é gigante. Então, tudo que vai acontecer na vida dele a partir de agora será medido pela final, quarta-feira, e pela final da Libertadores. Ele pode sair como um treinador de uma lista para treinar a seleção brasileira no final do ano, e pode sair um cara descartado pelo futebol brasileiro. Ele está em 2 finais. Então o que ele fez? Foco nas 2 finais, total,
para tentar ganhar as duas, e isso ele demonstrou nitidamente que aquele outro, ele não ia gastar energia num campeonato que ele estava a quilômetros de distância. Mas naquele que ele pode ganhar de 2 títulos... Então, mas por concordar com os companheiros, eu discordo dos companheiros. Vou explicar. Explica por quê. Vou explicar o porquê. Você foi bem. Você anda vendo muitos debates. Eu até faria um comercial agora para dar um suspense. Não tem mais estômago para isso. Bom, Que isso. eu concordo que no fim das contas, como disse o Birner falou, eu acho até que se ganhar a Copa do Brasil e perder a Libertadores, a temporada não vai ser vista... A Libertadores redime tudo. Então pronto, a Libertadores redime tudo e perder a Libertadores também Estraga tudo. coloca o carimbo... Então, eu não consigo dizer que o peso da Copa do Brasil é gigante para o Flamengo. Não é. Ah, mas aumenta... Pensando na Libertadores. No pré-jogo. No pré-jogo. O peso para a final da Libertadores. Um mês e meio depois da final da Libertadores. Sim, o né? clima... 10 dias pesadíssimos. O clima ele acaba ficando pior durante esses 10 dias. Só que eu acho que assim, no fim das contas, o peso da conquista ou não da Copa do Brasil pode ter um peso justamente para te levar a um ambiente positivo ou negativo nesses 10 dias, mas de resto, não é a Copa do Brasil que vai determinar sucesso ou fracasso do Flamengo na temporada. Eu acho que só a Copa do Brasil, para o Flamengo, isso vale só para o Flamengo, talvez, porque é disparado o melhor elenco do futebol brasileiro, com maior número de jogadores com capacidade de decisão. Só a Copa do Brasil é pouco para o Flamengo. E por outro lado, se perder a Copa do Brasil, mas ganhar a Libertadores, o título mais importante do continente, está tudo resolvido. Então, eu não consigo ver a conquista ou não da Copa do Brasil como determinante para avaliação do que foi o Flamengo. O que vai determinar se a temporada foi positiva ou negativa é a final da Libertadores. Mas em relação a esse clima que é levado até a decisão, aí eu estou de acordo com você. O enrolou na semântica. Paulo Andrade me perguntou qual é o peso da decisão da Copa do Brasil para a decisão da Libertadores em 10 dias. Então, não, tudo bem. A pergunta foi essa, só para lembrar. Rapidinho, se a gente... O Jean foi buscar já uma vertente da pergunta, veja só. Ele tá vendo muito debate e está levando a discussão para o outro lado. Né? É isso, se a gente pegar o outro lado, isso. o Corinthians é um peso enorme. Assim, não, vale a temporada. Significa muito, né? Vale a temporada. Vamos lembrar, o Corinthians é o jogo do ano agora. Sim. Esse jogo é o jogo do ano. O Atlético Paranaense, a final da Libertadores, é o jogo do clube, da história. É o maior jogo da história do Atlético Paranaense. Então você vê, Flamengo e Corinthians agora, pro Flamengo não é o jogo do ano. O jogo do ano é a final da Libertadores. Exato. E por mais que seja extremamente importante pro Flamengo a final da Libertadores, não é o maior jogo da história, por enquanto, do Flamengo. O Flamengo já foi campeão do mundo, né? Então eu acho que o foco do Flamengo é algo a ser trabalhado. Porque o Corinthians está com uma fome absurda, compreensivelmente. O Corinthians não ganhou nenhum título nessa década. O Flamengo vem numa época recente mais vitoriosa. Pro Corinthians, o título da Copa do Brasil é mais importante nesse momento do que é pro Flamengo, né? Mas me parece que o Flamengo está conseguindo dosar bem as coisas. Trouxe jogadores que não iam atuar, caso do Rodrigo Caio, por exemplo, né? O esforço do Vidal em mesmo com drama familiar vir para São Paulo, né? A questão dos ingressos, né? A majoração dos preços e tal. Me parece que o Flamengo está quase que tratando a final da Copa do Brasil como uma final de Libertadores. É isso aí, então coloca o seu palpite nos comentários, deixa o like se você acredita que o Mengão será campeão. E outra coisa, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos, as informações e notícias do Mengão aqui do nosso canal aí no seu celular. E também ficar ligado, porque aqui nós vamos trazer sempre para você o pré-jogo e o pós-jogo do Mengão, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo.